Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O ponto de vista de hoje, dentro das comemorações dos seus 10 anos de existência, recebe o médico Dr. Marcos Lima, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Ele vai conversar conosco sobre a pandemia do coronavírus no nosso estado e quais as medidas que o Conselho tem tomado sobre esse problema. Dr. Marcos Lima, uma honra, uma alegria imensa recebê-lo mais uma vez no programa Ponto de Vista. Pena que num momento tão esquisito, porque passa o Brasil, diferentemente das outras vezes que você esteve conosco. Porém, sempre é hora de se ter um contato e eu me sinto muito feliz por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e num momento tão especial para o programa, completando aí seus 10 anos de existência, sempre com sucesso, né? Capitaneado pela sua pessoa, muito bem capitaneado, parabéns a todos que fazem parte do programa e agradeço, eu que me sinto lisonjeado de estar aqui. Dr. Marcos Lima, qual a visão do CRM sobre a atual pandemia do novo coronavírus? É um momento muito difícil, né, que a humanidade passa, é um momento de incertezas, um momento inusitado, para o qual não estávamos preparados, né? Logicamente, nós temos aí uma repercussão em vários níveis, não só na questão sanitária, que é a preocupação nossa como Conselho, mas também em outras esferas, como, por exemplo, na área humanitária, porque gera uma série de problemas, uma cascata de problemas. Então, é um problema sério que tem suas repercussões no momento em que ela está acontecendo e sabemos que terá repercussões no pós-pandemia também. E isso, para todos nós, nós vemos com a seriedade que o momento exige, né? Com a preocupação que o momento exige. Qual o posicionamento do CRM sobre o atual recrudescimento do coronavírus em todo o Brasil e aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Norte? Fazendo comparativo com a última pandemia que se comportou de forma semelhante a atual, que foi a febre, a gripe espanhola, há um pouco mais de 100 anos atrás, na gripe espanhola tiveram 3 ondas, né? Então, era esperado que com esse vírus, com essa característica de transmissibilidade, houvessem também ondas, né? Não sabemos quantas poderemos ter, né? E se atribui às mutações, né? As mudanças que essas novas cepas vão adquirindo ao longo do tempo e que podem aumentar o grau de transmissibilidade e trazendo, logicamente, um acometimento maior de pessoas, não só pessoas que nunca tiveram, mas também algumas reinfecções, né? Algumas pessoas nós temos, não é o comum, é raro acontecer, mas existem também as reinfecções. Então, esse recrudescimento se deve ao comportamento da pandemia natural, por isso que já conhecemos, né? A pandemia da gripe espanhola foi mais ou menos com as mesmas características e se deve principalmente às mutações. As mutações, as novas cepas, as variantes, como chamam. Agora, a aglomeração excessiva que aconteceu desde as eleições do ano passado, passando pelo veraneio, pelas festas natalinas e pelo próprio carnaval, também não ajudaram a esse recrudescimento? Com certeza. A aglomeração é um momento em que você tem uma possibilidade de uma ampliação do número de pessoas infectadas, né? Então, se entende que, do ponto de vista epidemiológico, houveram momentos aí onde se facilitou a transmissibilidade desse vírus, né? Então, o vírus está fazendo o trabalho dele, né? De tentar sobreviver, porque ele só sobrevive na célula humana. Então, ele tem que ser transmitido de paciente para paciente para que ele possa continuar existindo. E nós, até certo ponto, com aglomerações, né? Nós até facilitamos esse objetivo do vírus, digamos, né? O que tem feito o CRM sobre o colapso que está acontecendo na área da saúde,
no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Norte? Nós, por ser um órgão fiscalizador, o grande desafio do Conselho é transformar relatórios de fiscalização em benefícios, em mudanças para melhorar. Não teria nenhum sentido fiscalizar e encontrar as deficiências e não fazer nada para que aquilo melhorasse. E há aproximadamente 10 anos atrás, o Conselho mudou um pouquinho o seu paradigma e decidiu enfrentar essa situação de forma mais contundente. Então, se tenta de forma administrativa e, quando não se consegue, se ajuiza ações civis públicas, né? Então, o Conselho de Medicina, assim como o Ministério Público, assumiu essa postura de defensor perante a Justiça da sociedade quando se fala em saúde e quando se fala em prática médica. E nós temos entrado com ações que têm gerado frutos, né? Agora, nesse momento, nós temos 135 novos leitos de UTI que fazem parte de uma ação civil pública, que estão tutelados essa ação civil pública e que eles são perenes, eles são um legado, né? E nesse momento de pandemia eles foram muito importantes, né? E fora outras ações que o Conselho tem feito relacionadas exatamente com essas dificuldades que a saúde pública enfrenta, né? E temos conseguido avançar, né? Então, não é um problema da pandemia, a pandemia só veio para agravar mais ainda essa deficiência, né? Há uma necessidade aguda de ampliação de serviços, de insumos, de medicamentos, de recursos humanos por conta da pandemia, mas nós já tínhamos dificuldades. Em 2017, que foi quando essa ação por lei de UTI começou a ser executada, nós tínhamos uma média de 20 a 30 pacientes críticos no principal hospital do estado, que é o Alfredo Gugel, aguardando leis de UTI. Mal acomodados, não bem monitorados, e isso foi uma das grandes motivações para que a gente levasse essa ação à frente e nós conseguimos melhorar nesse sentido. Só que agora, com a pandemia, esses números voltaram a aumentar, porque é um aumento agudo dessa necessidade e realmente há uma necessidade, uma agilidade do setor público, dos gestores públicos, para que resolvam essa situação. Além dos leitos que estão faltando, o oxigênio também faz parte dessa preocupação do CRM, da possibilidade de faltar oxigênio nos hospitais? Nesse momento, sim, né? Em nenhum momento aí da história recente houve esse risco de uma falta de oxigênio. Sabemos que o oxigênio é fundamental para o paciente crítico, é um dos insumos inclusive mais valorosos, né? Com maior custo, né? Dentro de um cuidado de um paciente crítico, mas nunca havia tido esse risco. É evidente que quando há um aumento de demanda, como ocorre agora, pelo oxigênio em si, né, porque os pacientes que são internados em UTI precisam, uma boa parte deles, de ventilação mecânica, e o oxigênio é o elemento fundamental da ventilação mecânica, pode haver realmente uma dificuldade de abastecimento, né? Mas há uma necessidade de que os gestores públicos tenham agilidade suficiente, sejam rápidos para que isso não chegue a ocorrer, né? E, logicamente, a gente sabe que os insumos todos são finitos. Então, há uma necessidade de que também aqueles que são fornecedores de oxigênio, eles tenham a capacidade de se modificar a sua forma de trabalho e ampliar o fornecimento num momento tão difícil como esse. Além do oxigênio, por exemplo, que outros insumos estão mais ou menos fadados a terem falta deles nos hospitais? Já existe sempre alguma dificuldade no setor público, né, em termos de medicamentos. Então, é frequente a gente encontrar nas farmácias hospitalares dificuldades de abastecimento. Então, antibióticos, medicamentos específicos para anestesia, para sedação, né? Então, isso está ocorrendo agora também, né? É uma preocupação de toda a classe médica e de todos que lidam com a saúde pública e com a saúde privada também, a possibilidade de que haja falta desses medicamentos sedativos, que são fundamentais. O paciente entubado ele precisa estar sedado, precisa estar bem. Existem medicações que são bloqueadores neuromusculares também. Então, é um grupo de medicamentos essenciais para esse cuidado, que vão junto com a ventilação mecânica, dar aquela assistência naquele momento em que o paciente precisa desse apoio de ventilação, né? O que é que está sendo feito efetivamente no sentido de suprir essa deficiência, essa possível deficiência?
Bom, aí seria mais uma pergunta para os gestores, né, no sentido de que eles têm que ter uma certa agilidade. Eu diria que esse momento é um momento de aprendizado para todos nós e para quem faz gestão pública de saúde, é um momento de refletir sobre as dificuldades que o gestor enfrenta, inclusive no dia a dia, para poder abastecer, né, essa questão burocrática, que é importante que tenha, mas existe uma falta, isso acaba provocando uma falta de agilidade nos processos. Então a gente vê muitas vezes faltar insumos, não porque não tem a verba para comprar, não porque não foi orçado, mas porque o sistema, a burocracia, ela é muito grande, né? Então há uma necessidade de que se reveja para a saúde pública esses sistemas de aquisição de insumos e de medicamentos. Há uma necessidade de que essa pandemia nos ensine que é necessário haver um sistema diferenciado, lógico que com fiscalização, com regulamentação, mas que esse sistema seja diferenciado para dar agilidade à aquisição desses medicamentos. E eu espero que a pandemia faça com que isso prospere, né? Porque uma das dificuldades é essa, infelizmente. O que é que o CRM acha do lockdown que está em vigor até agora e vai durar, pelo decreto, até o dia 3 de abril? Uma das posturas que o Conselho tomou desde o início foi que não iríamos intervir, a não ser que fôssemos provocados, com relação às decisões da autoridade sanitária. Então, é muito difícil tomar decisões por parte da autoridade sanitária num momento como esse. A gente sabe que uma das equações mais importantes que eles têm que fazer é crise sanitária e crise humanitária. Eles precisam fazer um equilíbrio entre isso. É muito difícil tomar a decisão adequada. Lockdown é uma palavra que significa parar tudo, fechar tudo e ninguém sai de casa, então se utiliza de forma muito frequente, mas na realidade isso pouco aconteceu a nível mundial, né, de se fechar tudo e ninguém sair de casa, mas essa questão do isolamento, né, seletivo, vertical, protegendo aquelas camadas com maior risco de desenvolver a forma grave da doença, né, são necessárias a evitar as aglomerações, né, tanto como já foi dito no momento das eleições, né, e também no final de ano, no veraneio, muitas reuniões acumulando aglomerações, isso sim que são medidas que devem ser mantidas. Então nós não nos manifestamos, né, também não fomos provocados para participar dessa decisão, né, mas nós respeitamos o que a autoridade sanitária disser. Beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Voltamos ao segundo bloco com a entrevista com o Dr. Marcos Lima. Dr. Marcos Lima, qual a sua expectativa em relação ao novo ministro da Saúde? Sempre que há mudanças, a gente tem aquela expectativa positiva, né? Assim, qualquer mudança a gente sempre espera que o que sucede tenha um melhor desempenho com relação àquele que saiu. Eu não o conheço pessoalmente, eu sei que ele é um líder, né, dentro da especialidade dele, foi presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que eu ouço falar é que é uma pessoa extremamente dinâmica, ele é uma pessoa que escuta bem as pessoas, ele observa, é um observador, né? Então eu acredito, não conheço como gestor, mas acredito que precisamos de uma pessoa que tenha essas características, né? De liderança, de poder, ali na frente de um ministério tão importante nesse momento, articular bem com os seus assessores, articular bem com os outros ministérios, com os poderes constituídos, para que ele possa ter sucesso. Eu acredito que, vendo esse perfil dele, eu espero que ele tenha um bom desempenho. Qual a opinião técnica? O CRM se posiciona ou não sobre tratamento preventivo com ivermectina e hidroxicloroquina, azitromicina também? No início da pandemia, nós criamos uma câmara técnica de enfrentamento à Covid com especialistas de todas as especialidades envolvidas com o tratamento. Então, nós temos aí dentro da câmara técnica infectologistas, intensivistas, pneumologistas, imunologistas, médicos que atendem na saúde primária. E essa Câmara Técnica tem nos orientado em relação a essas questões mais técnicas, e todas as decisões que a gente toma consulta essa Câmara Técnica. Porque entendemos que é multidisciplinar, ela não é um vírus, ela não é uma doença exclusivamente infecciosa, ela precisa de ter uma opinião de outras especialidades envolvidas na assistência. Com relação à questão do tratamento, no início da pandemia, no mês de maio, essa Câmara Técnica sugeriu uma recomendação, onde a recomendação foi analisada, foi uma reunião de 5 horas do plenário do Conselho para tomar essa decisão, foi analisada por todo o corpo de conselheiros, foi discutido as questões bioéticas de uma decisão como essa, de colocar uma recomendação dessas, levando em consideração os pilares, que são a autonomia médica, a beneficência, ou seja, a mínima de benefício que você pode trazer com um determinado tratamento, e a não maleficência, principalmente a não maleficência. Naquele momento já existiam médicos prescrevendo as medicações de forma indiscriminada, então a Câmara Técnica trouxe para o nosso plenário uma forma mais adequada e reduzindo o risco do uso daquelas medicações. Lembrando que essas medicações são medicações já conhecidas, né? Que a gente chama assim, medicações reposicionadas, né? São aquelas medicações que o Conselho Federal de Medicina já reconhece o uso off-label, que seria aquela medicação que está sendo utilizada, mas não consta em bula. E isso nós fazemos ao longo da nossa vida profissional. Eu tenho medicações que eu prescrevo até hoje, há 30 anos, e que ainda não consta na bula aquela indicação que eu tenho, mas as sociedades, especialidades, a ciência já demonstrou. Então eu já uso também, nós já usamos, todos os médicos, medicações off-label, e num momento como esse, um momento tão crítico, não pensar nessa questão da autonomia médica, ou seja, como um elemento extremamente importante na assistência, seria uma irresponsabilidade. Então, o Conselho, naquele momento, era sair daquela orientação de que fique em casa e aguarde ter um agravamento do quadro para poder procurar o hospital, e que que o paciente tivesse uma assistência desde o primeiro momento, principalmente aqueles pacientes de risco, né? Ou seja, desde o início da pandemia já se conhecem fatores de risco, já no mês de maio, quando foram elaboradas essas recomendações, já se conhecia a fisiopatologia da doença, as etapas da doença, de replicação viral, de processo inflamatório, e no final a fase de agravamento, que precisa de leis de UTI. Já se sabe exatamente que 20% dos pacientes vão precisar de uma assistência, né? E muitos deles são dentro desse grupo de riscos. Então seria
uma forma de trazer, de esquecer essa questão de ficar em casa e dar uma assistência continuada àqueles pacientes, né? Exatamente para tentar fazer algo antes que eles complicassem ou algo que pudesse evitar essa complicação, né? E ao longo do tempo a ciência tem demonstrado que algumas recomendações que foram feitas naquele momento, elas têm sido beneficiosas, né? Por exemplo, o uso do corticoide, né? O uso do anticoagulante. Então aquela recomendação, algumas coisas não foram tão polemizadas, então hoje a gente tem praticamente como aceitas na ciência. Com relação a alguns medicamentos, também existe uma indefinição clara, né, convicta da ciência em relação à efetividade ou não efetividade. Então nós não podemos definir ao médico, olha, você não pode prescrever isso se a gente não tem essa certeza de que ele é efetivo ou não é efetivo. Então a autonomia do médico deve ser preservada e num momento como esse mais ainda. É uma autonomia com responsabilidade. A autonomia não exime médico de responsabilidade. A autonomia ela é uma autonomia que ela mantém a responsabilidade, a nossa responsabilidade com o nosso paciente. E cada caso tem que ser analisado individualmente. Não se pode estimular a automedicação, né? Não se pode analisar todos os pacientes como se todos fossem iguais e passar a receita de bolo para que os pacientes comprem esses medicamentos e tomem, independente de quem seja aquele paciente. Eles têm que ser analisados individualmente e a indicação do tratamento e da vigilância ela tem que ser baseado nessa questão da individualidade, do caso concreto. Parabéns pela criação desse comitê. Você falou isso aí, me chamou bem a atenção, pela necessidade de um comitê multifacetado, com várias atividades dentro da área médica. Eu acho que o CRM agiu corretamente. Quero lhe parabenizar por isso. Agora, há outras drogas redimensionadas em uso nesse tratamento do coronavírus? Existem algumas outras drogas que estão sendo testadas, né? E o número de trabalhos científicos é enorme. Infelizmente, o tempo, a rapidez com que a pandemia acontece, não permite que a ciência acompanhe essa mesma rapidez, trazendo assim trabalhos incontestáveis. Então, tanto os trabalhos que falam de efetividade como de inefetividade, eles têm suas dificuldades metodológicas, né? Mas há outras medicações que estão sendo testadas e que acredito que o futuro é quem vai nos dizer. Infelizmente, ainda não temos essas respostas com tanta convicção. Politizaram o coronavírus? Com certeza. Na realidade, o nosso país ele está politizado já há algum tempo e infelizmente, inclusive uma politização muito polarizada, né? E isso acabou que a própria pandemia não foi capaz de reduzir essa polarização, né? Infelizmente, porque eu acho que um momento como esse exige de todos nós um pensamento comum, né? Um pensamento de combate a um inimigo que é inimigo de todos, né? O pensamento de que estamos todos no mesmo lado da trincheira, né? Que estando do mesmo lado da trincheira, mesmo que haja uma discordância nas opiniões, a gente precisa se unir para poder combater o inimigo que é comum a todos. Então, infelizmente, a pandemia não foi capaz de fazer com que a gente esquecesse essa polarização política, infelizmente. Doutor Marcos, essas cepas mutantes que você abordou elas há pouco tempo atrás, elas estão sendo estudadas com afinco, elas precisam ser estudadas com mais profundidade? Sim, com certeza. Inclusive até para mudança de estratégia terapêutica, né? A forma como ela vai fazendo a modificação, né? Acredita-se que vai exigir da ciência, né? e da assistência uma postura diferenciada, né? Então é preciso estudar, está sendo estudada, os grandes centros eles conseguem fazer esses estudos e a gente fica na expectativa para ver o que a gente pode fazer pelos nossos pacientes. Agora, uma pergunta que não me quer calar. O que você pensa sobre a morosidade na vacinação contra o coronavírus existentes no Brasil de hoje? É importante que a gente deixe bem claro que todo mundo está tendo dificuldade, né? Não é uma dificuldade inerente ao nosso país e que existem países que estão despontando porque começaram antes, deram uma ênfase maior à vacinação, mas essa dificuldade é mundial, na produção, na matéria-prima, mas
acredito que nós estamos num caminho aí, as notícias que recebemos, né, é que nos próximas semanas nós teremos uma ampliação nessa vacinação, e aí é onde entra o papel fundamental do novo ministro, né, de dar prioridade à vacinação, porque isso sim, apesar de terem sido aprovadas de forma emergencial, elas são comprovadamente eficazes, né? E eu sempre fui um defensor da vacina, porque eu trabalhei no Giseuda Trigueiro como médico neurologista do Giseuda, e na pediatria nós tínhamos mais da metade das crianças eram portadoras de uma meningite complicada, né, com sequelas, crianças que inclusive faleciam por conta dessas meningites, e em 1999 chegou a vacina para hemófilos e essas crianças desapareceram. Então eu sou uma testemunha de que a vacina ela é fundamental. Discutir que é uso emergencial, uma vacina feita em 8 meses, a ciência ela evoluiu, então nós temos que confiar de que, apesar de ser uso emergencial, nós vamos ter sucesso com a vacinação. A gente vai poder ter uma vida normal depois que tudo isso passar. O CRM tem se preocupado com o cuidado com outras doenças, tipo dengue, por exemplo? Sim, curiosamente a gente tem visto que não há tanto relato de dengue nesse período, né? Acho que aí é uma coisa também que a ciência vai ter que demonstrar por que isso está acontecendo. Mas existe uma série de outras doenças que estão sendo um pouco que negligenciadas pelo momento. Negligenciada, que eu digo, não especificamente por algum poder público, não, mas negligenciada pelo próprio paciente, né? Então, os pacientes com receio de ir aos hospitais ficam com a dor no peito e de repente é um infarto, e quando vão buscar uma alternativa já é uma coisa mais séria, mais grave. Pacientes que têm sintomas e é um câncer em evolução, relatos de cirurgiões oncológicos no meio aí entre as duas ondas, de que pacientes chegaram em fases avançadas de câncer. Então uma série de doenças acabam sendo negligenciadas por todos nós, porque priorizamos essa principal doença do momento, né, que com risco de morte, e isso acaba negligenciando essas outras doenças. E a dengue, curiosamente, ela reduziu o impacto, né, de que todo ano nós tínhamos aí uma mortalidade relacionada à dengue. O ano passado nós não ouvimos falar nessa mortalidade. Deve ter alguma justificativa científica que os cientistas vão nos trazer depois a resposta. Vão descobrir e vão dizer para a gente. Doutor Marcos Lima, infelizmente o programa é bem rapidinho, mas eu quero lhe parabenizar pelos seus 6 anos e meio frente ao Conselho Regional de Medicina. Eu soube, e quero até que você explique, soube que recentemente houve uma eleição e você, depois de 6 anos e meio de profícua atividade frente ao CRM, você vai deixar a presidência e vai assumir uma secretaria. Conte isso para a gente, então, como última pergunta, por conta do tempo. Em primeiro lugar, agradecer, né, as suas palavras em reconhecimento. Foi um curso médico, né, 6 anos e meio, é um curso médico. E o Conselho ele tem um estatuto que determina que no meio do mandato, ou seja, a cada 30 meses, haja uma eleição interna, né? E eu já estava há um tempo, há 6 anos e meio, e o nosso vice-presidente, conselheiro Marcos Jacome, ele está muito bem preparado para assumir essa função, já vínhamos trabalhando isso juntos. Ele foi eleito e teve a sua chapa, que digamos seria a sua diretoria, foi aclamada por unanimidade. Me convidou a fazer parte da sua diretoria, eu aceitei o convite, vou continuar participando da diretoria, mas nós teremos uma nova presidência aí, com certeza que vai nos surpreender positivamente. E oportunamente irei convidar o Dr. Marcos Jacome para também brindar o nosso telespectador e a nossa telespectadora com uma entrevista aqui. Muito obrigado, parabéns nas novas funções de secretário do CRM e leve para todos os seus companheiros um grande abraço desse jornalista. Eu agradeço em nome do Conselho de Medicina, dizer que eu sou um admirador do seu programa, fico feliz que está completando 10 anos de existência e que tem aí mais 10 anos pela frente, e contem com o Conselho sempre estaremos à disposição desse programa. Muito obrigado. Muito obrigado também. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.